Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Auri Talks e hoje o nosso assunto é sobre design e migração de carreira. Vamos começar fazendo umas perguntinhas para os nossos convidados, Carlos e a Ana. Queria saber de vocês, pessoal, aí nessa migração, né? Cada um tem uma história um pouquinho diferente, mas eu queria saber de vocês quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante essa transição ou que vocês ainda enfrentam. E importante falar também como vocês superaram eles, foi mais na parte de habilidade ou alguma coisa relacionada a soft skill ou do mercado mesmo que era muito diferente. Conta pra gente quais foram os hacks que vocês usaram para passar por essas dificuldades. Pode começar aí, Ana. Obrigada, Carlos. Eu até pensei um pouco sobre isso, assim, porque, para mim, como era algo muito novo, era como se eu estivesse aprendendo tudo do zero. Então, assim, a dificuldade que eu tive foi de entender o que estava acontecendo, né? Porque eu estava lá no Google, eu estava tendo contato com várias startups, eu estava numa startup que começou a crescer. Então, assim, acho que a primeira dificuldade foi entender o que estava acontecendo, assim, da minha vida. E, de fato, entrar no mundo do UX, né? Porque antes não faço a menor ideia de que isso seja, agora eu estou trabalhando com isso. Então, eu saber aonde que eu ia me atualizar, o que que eu tinha que estudar, onde que tinham informações confiáveis, porque, gente, querendo ou não, hoje em dia qualquer pessoa escreve no Medium. Aí a gente vai ler, e aí, assim, aí a gente encontra um artigo em inglês, e aí você encontra a cópia do artigo em português, mas é a pessoa traduzindo aquele artigo em inglês. Aí você fica, nossa, o que é confiável aqui? Porque a pessoa disse que o artigo é dela, mas o artigo é uma cópia. Então, eu acho que isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive, mas, assim, eu acho que isso é de todas as carreiras. Você começa algo, você está iniciando ali. Quando você faz uma faculdade é diferente, porque você já está no meio, você está na faculdade, você aprende ali. Agora, quando você migra para uma carreira que hoje, querendo ou não, não tem uma faculdade específica para isso, acaba que tem aqueles cursos, mas até você encontrar o curso é difícil, eu acho que a coisa que mais foi complicada foi isso. Mas, assim, pensando, Ana Luísa, eu tive muita dificuldade com a soft skill de comunicação. Eu trabalhava, abrindo o coração aqui, galera, eu trabalhava sozinha, né, e trabalhar com UX, trabalhar muito em grupo. E você trabalha muito com a comunicação. Se você não se comunica, às vezes a gente tem erros, a gente tem problemas nas nossas entregas por causa da comunicação. Então, a soft skill da comunicação foi, assim, eu sofri muito, tomei muito feedback, chorei horrores, mas eu, graças a Deus, encontrei pessoas, assim, até agradecer aqui publicamente ao César, que é o CEO aqui da N2B, porque ele foi uma dessas pessoas que não desistiu de mim, mesmo quando eu tinha que tomar os maiores feedbacks, assim, sobre comunicação e sobre como me comportar também. Eu era estagiária, eu estava na faculdade ainda. Então, eu acho que a comunicação e aprender a trabalhar em grupo, aprender que seu trabalho não é individual e aprender também a pedir ajuda, eu acho que foram dificuldades que eu tive ali no começo, sabe? Posso falar aqui, Ana? Realmente. Eu acho assim, desafio, eu acho que a adaptação a uma maneira nova assim de pensamento, né? Porque assim, o design de UX, né, UI, ele não é apenas relacionado a você fazer coisas bonitas, né? Mas sim você resolver problemas. Então, assim, acho que superar esse desafio, né, foi uma coisa assim que eu passei, né? Eu achava que era uma coisa simples, não é, né? Até porque design é uma coisa assim que muda muito, né? Então, você sempre encontra as novas trends, né? Enfim, e aí você precisa sempre fazer aquela reciclada, tanto do ponto de vista de UX quanto do ponto de vista de interface mesmo, né? Então, assim, é um desafio assim, que envolve muita leitura, muito aprendizado, né? E prática, você tem que praticar bastante. E eu fui aprendendo muito assim, óbvio, fiz essa migração já dentro de uma empresa onde eu já trabalhava, né? Então, assim, foi um excelente laboratório nesse sentido, né? Mas, assim, isso envolve muita prática, né? Para realmente você entender o que significa isso de você pensar como um designer, né? Pensar como alguém
que resolve problemas, e não alguém que cria só interfaces, assim, coisas bonitas e tal. Uma coisa, assim, que bem no início também, que foi um desafio, que pode ser que alguns de vocês passam também, é você construir o seu primeiro portfólio, assim, sem experiência prévia, né? Então, assim, isso também foi uma coisa que eu cheguei a passar no início, e até porque, para vocês entenderem, assim, eu trabalhei em muitos projetos onde eram projetos internos, assim, dentro de empresas, né? Então, você não podia nem divulgar aquilo. Então, assim, para superar esse tipo de desafio, eu recomendo muito, assim, que vocês criem projetos, já dando aqui uma dica, né? Criem projetos pessoais, né? Tentem trabalhar em coisas, assim, que vocês gostam. Enfim, esse foi um desafio que eu passei, eu lembrei aqui, e queria deixar essa dica aí para vocês. Acho que é isso. Boa. Pode falar, Ana. Eu vou ter aqui para complementar o Carlos, e de fato essa questão de portfólio, acho que assombra todo mundo, né, que quer ir para a área de UX. Mas eu queria complementar que eu praticamente não tenho portfólio até hoje. Eu devo ter uma coisinha ou outra lá no meu site. Eu criei um site só para as pessoas saberem quem eu sou. E eu fui contratada tendo um portfólio só de, tipo, arte, fotografia. Então, assim, às vezes a gente fica com essa assombração, né? Tipo, meu Deus, eu não tenho portfólio, o que que eu vou fazer? O que que eu vou mandar? Mas eu acho que hoje em dia até esse negócio de portfólio ele tem se tornado cada vez mais obsoleto, assim. Principalmente para essas questões que você falou, né, Carlos? Tipo, a pessoa às vezes faz um projeto que não dá para divulgar, ou trabalha numa empresa que não rola divulgar, porque tem direito de imagem, direito intelectual, é o trabalho de outras pessoas que estão ali em conjunto com o seu. E hoje em dia eu vejo, assim, recrutadores, principalmente para júnior, não levando tanto em consideração mais portfólio, assim. Quer saber se você sabe mexer no Photoshop, se você sabe mexer no Figma, você fazer uma coisinha ali mínima, que seja um projeto, aquele projeto seu da Wari, não precisa ser a coisa mais linda do mundo, desde que você consiga mostrar que você tem uma habilidade, e que essa sua habilidade, ela pode ser, ela pode crescer, né? Ela pode ser incentivado, e dali surgir algo, eu acho que hoje em dia tá na conta, né? Eu queria fazer só esse... Porque portfólio foi uma coisa que assombrou meu cérebro por anos, assim. Eu ficava, meu Até Deus, meu para portfólio. Até para complementar, eu acho que assim, um portfólio, que ele chega a ser até melhor do que um portfólio, é quando você passa e aí eu sou suspeito para falar porque eu já faço isso já há muito tempo, mas assim, quando você começa a passar conhecimento para outras pessoas. Então, assim, às vezes você não tem um portfólio, você não tem um case, né, que você pode ali publicamente mostrar. Mas se você, por exemplo, aprendeu uma coisa muito legal, poxa, hoje a gente tem rede social, a gente tem formas aí de você alcançar aí milhares de pessoas, né? Seja através das suas próprias redes sociais ou escrevendo para, enfim, para alguns veículos de imprensa, até blogs aí públicos que você pode colocar. E se você, por exemplo, ensinar alguma coisa, né, as pessoas gostarem daquilo ali, elas vão compartilhar com outras pessoas, isso daí já vai virar meio que entra já para o seu currículo, né? Se for, enfim, algum vídeo, alguma coisa que você possa produzir explicando alguma coisa para uma outra pessoa, é uma forma até de você também aprender mais sobre aquele conceito. Então, assim, para mim, o melhor portfólio hoje é quando você aprende alguma coisa legal, você passa esse conhecimento para alguém e aquilo ali é pulverizado e você acaba sendo reconhecido por isso. Boa. É até legal a gente já entrar nesse assunto, porque eu deixei ali no link de descrição uma parte aberta para os alunos deixarem as dúvidas, né? E eu acho que essa dúvida é muito recorrente, e até pensando nessas pessoas que ainda não têm experiência no mercado, às vezes até não têm nenhum contato com o design, elas ficam muito nessa dúvida, por onde começar essa jornada de migração, o que elas precisam aprender primeiro, assim, se vocês tiverem alguma dica do que o mercado sempre exige, assim, nas vagas, o que é mais recorrente, se é o Figma mesmo, se é, enfim, alguma noção de programação, não sei. O que vocês veem que é mais pedido e que o aluno ele tem que estar atento e já começar por aí? Eu acho que, assim, hoje a gente... Como... É que, assim, vai depender do que de UX você quer fazer. Porque a gente coloca UX como essa caixinha, só que você pode ter várias carreiras dentro de UX. Você pode ser um UX Researcher, você pode ser um UX Writer, você pode trabalhar com design de serviços. Então, vai depender muito da carreira que você vai buscar dentro de UX.
Então, a depender da carreira específica que você está buscando, você vai para um lado ali, para uma ferramenta. Mas eu acho que, assim, hoje, ferramentas de organização ágil, então, ClickUp, Gira, Trello, são ferramentas que são comumente utilizadas para organizar esses times de produto, esses times de tecnologia. O Figma, hoje em dia, é muito utilizado. Tem gente que utiliza bastante o Miro também. O Figma é uma ferramenta mais de prototipação, mas dentro a gente tem o FigJam, que é uma ferramenta também que é de trabalho ali colaborativo. O Miro faz esse papel do FigJam. Quem usa Figma normalmente gosta de trabalhar junto com o FigJam, porque já é atrelado ali um ao outro, então você faz uma documentação de um discovery e você depois passa seu discovery para o Figma. Eu, particularmente, uso o Excel, uso o Forms, uso o Sheets, porque a gente também trabalha com dados, a gente também trabalha com pesquisa, então, às vezes, você tem que rodar um formulário, você depois tem que tabular esses dados desse formulário. Aí a gente pode entrar também em coisas mais complexas aqui, como ferramentas de observação ali esqueci o nome, mas Hotjar, são ferramentas que você vai olhar os dados ali dos usuários, até ferramentas de analytics, que são para você acompanhar as informações. A gente usa muito dashboard. Aqui, vou até dar um exemplo, a gente tem dashboard para tudo, assim. Dashboard de perfil do usuário, gênero, idade, tudo isso tem dentro dos dashboards. Então, eu acho que são várias ferramentas que você vai acabar utilizando ali. A gente ainda usa o Photoshop de vez em quando para poder fazer uma edição de uma imagem. Tem empresa que usa o XG. Coitado, Caiu teve de que novo. falar de novo. Continua daí, Carlos, com as suas dicas. Não, assim, Agora está um pouquinho mais defasado, até porque o voltou. Etaton tem... Caí? Caiu e voltou. Deu um piquezinho, mas pode voltar aí. Foi rapidinho. Não, eu tava falando que a gente tem ferramentas ali de prototipação mais complexas, né? Então, tem muita coisa, gente, mas eu acho que, assim, eu falaria que você saber mexer num Figma, num ClickUp, num Trello, já está metade do caminho, Boa. que Eu eu não queria que o Carlos complementasse aí. Eu não vou nem adicionar muito ao que a Ana falou, não. Acho que a Ana passou por praticamente as ferramentas principais, reforçando o que ela falou. Quando a gente vai para UX, você tem uma gama de ferramentas. Quando a gente vai para UI, você também tem uma oferta enorme de ferramentas. Mas, assim, o que eu daria assim, como dica é: observe as principais ferramentas e quais movimentos que elas estão fazendo, porque provavelmente aquilo ali vai ditar o que as ferramentas no futuro, as mais utilizadas, né, para onde elas vão. Então, assim, o Figma hoje, recentemente, há umas 2 semanas atrás, eles fizeram acho que o Config, né, que é aquele evento deles lá, e eles anunciaram, assim, uma série de, para quem, enfim, utiliza o Figma e atualizado, percebeu que eles agora têm lá acho que foi a mudança, assim, mais que causou mais impacto, assim, que você tem uma aba agora lá de Dev Mode, né? Então, você tem o modo desenvolvedor. Então, o que isso acontece? Isso daí vai estreitar ainda mais, né, o relacionamento entre o trabalho entre o designer e o desenvolvedor, como um faz ali o handoff ali para o outro. Então, assim, o Figma hoje ele foi comprado pela Adobe, então, assim, eles estão com grana, né? É a ferramenta hoje principal, isso com certeza vai mudar o mercado, isso vai trazer um impacto. Então, assim, cara, se a principal ferramenta está indo para esse lado, e tem esses e esses recursos, então eu preciso aprender esses recursos. Não a ferramenta em si, óbvio, é importante aprender, mas assim, é importante, porque amanhã ou depois pode ser uma outra também, né? Mas você tem que entender o que a ferramenta, o que ela está tentando resolver de problema real hoje na sociedade, entendeu? No mercado. E aí você tenha atenção a isso e busque ferramentas que estão seguindo os mesmos passos. Boa, até porque no mercado a gente tem várias opções também que podem fazer a mesma funcionalidade, né? Então, aí como primeiro passo seria primeiro entender qual área você quer seguir de UX ou de UI, para depois ir fazendo essas pesquisas, né? Até para otimizar o seu tempo de estudo e tal. A gente sabe que agora a gente tem pouco tempo, muita coisa para fazer. Então, é importante ter esse acompanhamento, esse planejamento de carreira. Até por isso que a mentoria é algo bem importante, que a gente sempre está batendo aí na tecla, para vocês sempre fazerem esse acompanhamento e aproveitar a oportunidade que a Lari deixa para vocês. Mas, pessoal, eu queria voltar aqui no assunto de portfólio com uma dúvida que deixaram ali no Forms para a gente responder aqui, que foi assim,
Eu gostaria de saber mais sobre o que e como apresentar o projeto no portfólio. Qual seria o melhor projeto para apresentar e qual plataforma utilizar? Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre. Sei que a Ana já não é muito fã de portfólio, mas se vocês tiverem alguma dica, fiquem à vontade Nossa, eu para sou responder. militante contra portfólio. Eu milito contra. Meus mentorandos já vêm, Ana, portfólio ficou, ai. Vou deixar o Carlos comentar e qualquer coisa eu faço. Gente, eu tenho, tá? Eu tenho um website e tudo. Mas foi contra a minha própria vontade que eu fiz. Então, eu acho que o Carlos pode complementar. Não, acho que o principal, acho que você acabou falando aí sem querer, Ana, que assim, se vocês tiverem oportunidade de fazer um site pessoal de vocês, isso daí já vai servir também como portfólio. Principalmente se você... E aí não precisa saber desenvolver e tal, óbvio que é interessante, se você também tem algum conhecimento, a gente deve ter algumas perguntas relacionadas a isso também, né? Você tem um conhecimento ali de HTML, CSS e tal, porque aí você já está... Você, de fato, sabe, não sabe só fazer o design, mas você sabe também como aquilo ali é traduzido, né, para o ambiente real. Né? E quando, óbvio que isso daí acaba impressionando, principalmente se você deixar claro que você que montou o seu site, né? Acaba impressionando ali um recrutador e tudo mais. Mas você também pode utilizar, hoje em dia tem ferramentas aí fantásticas, inclusive no code, né? Você pode montar num WordPress, alguma coisa assim também. Fazer um site acho que é muito importante. Mas, assim, eu acho que para portfólio, o mais importante é você mostrar, até para o recrutador, né, que está olhando ali o seu trabalho, é você mostrar o processo que levou aquele produto final ali. Então, assim, se você conseguir dentro... o portfólio você pode usar ferramentas como o Dribbble, né? Por exemplo, se você é uma pessoa de UI, né? Então, assim, poxa, eu quero mostrar alguns screenshots, assim, de uma tela legal que eu fiz aqui, de um, sei lá, de um site. O Dribbble ele é muito bom para esse tipo de coisa. Pô, eu fiz a parte de onboard de um aplicativo que eu estou trabalhando e, poxa, eu quero exibir isso daí. Você coloca no mock legal, você joga isso daí lá no Dribbble. Se você utiliza o Behance, por exemplo, o Behance ele é muito bom para você falar sobre cases, né? Então, assim, se você mostra, consegue colocar uma lógica, sabe, um racional de como que você fez a pesquisa, né, os wireframes ali, como você fez o benchmark ali daquele case, né, mostrar a prototipação, mostrar esse passo a passo, e não precisa pirar, assim, não precisa ser uma coisa muito grande, até porque hoje em dia, né, tem até um termo pessoal, attention span, né, que assim, o tempo que as pessoas têm para ficar paradas, assim, lendo coisas, assim, hoje em dia vocês sabem que reduziu muito. Então você precisa ser bem objetivo, né? Recrutador, ele quer bater o olho e entender, pô, se essa pessoa sabe aqui o que ela está fazendo. Então, assim, se vocês conseguirem montar um case aí, existem cursos para isso, né? Enfim, como é que você consegue montar um case assim que de fato chame a atenção do recrutador? Eu acho recomendável, acho que é legal. E se for uma dica de ferramenta, acho que o Behance ainda hoje eu acho, tá? Eu acho que ainda é líder, né? Nesse sentido aí. Sim, concordo com o Carlos, até mandei palminha aqui, porque isso é o que a gente mais espera, assim. Eu ajudei no recrutamento há pouco tempo de júniors aqui para UX, UI, e a gente, de fato, quer entender processos, né? Então, a gente não descartava pessoas que não tinham portfólios, mas você ter um portfólio com alguma informação já é mais do que não ter nada. Então, demonstra que você buscou conhecimento, que você principalmente para UI, eu acho que muito mais para UI do que UX, porque UX é sobre processo, às vezes você está... Por que eu sou contra portfólio, tá? Eu acho que cada um tem o seu processo, e muitas vezes em um portfólio a gente resume as coisas a um simples case, a um simples processo, e você vai entrar em uma empresa e o processo de discovery lá dentro vai ser completamente diferente. E a gente acaba olhando o portfólio da pessoa e fala, mas essa UI aqui não está muito boa. Só que, na verdade, ela é uma pessoa brilhante por trás daquilo. E aí você resume a pessoa ao visual. É muito comum a gente ficar vislumbrado por visuais de coisas, né? E é muito comum que a gente queira que o nosso portfólio seja lindo, seja maravilhoso. E acho que importa muitas vezes é o processo. Eu acho que sim, Carlos, que você falou, o Behance é hoje uma ferramenta muito interessante, principalmente porque ela é gratuita, né? Então, é muito importante. Eu fiz meu site no Wix, e também... O Wix só é chato, porque se você não paga, você fica lá com wixsite.lub.analu.inferno, e para você ter uma URL bonitinha, você tem que pagar.
Mas se você quer investir na sua carreira, pode ser um investimento até você, sei lá, enquanto você está enviando o currículo, enquanto você está enviando o seu portfólio, você paga ali os primeiros meses, depois você deixa de pagar, ou do Wix, ou como o Carlos até falou, do WordPress, porque você não precisa saber codar, né? Não precisa. Você consegue fazer uma coisa bonita do jeito que você vê. Mas hoje em dia eu já vi muitos portfólios também no Figma. A pessoa faz um protótipo no Figma, envia o link do protótipo e aquilo ali é o portfólio dela. Isso mostra muita coisa, porque mostra que você sabe mexer no Figma, isso mostra que você teve a criatividade para fazer ali algo e vai mostrar seu portfólio. Então, é uma coisa muito interessante também, tá? E eu já até diria o seguinte, quando você monta o portfólio também, você tem que pesquisar, assim, para quem você quer chamar atenção, né? Isso é muito importante. Então, assim, se você está montando, poxa, eu sou muito bom em UI, né? A minha área, eu gosto de fazer interfaces bonitas e tal, provavelmente você vai chamar a atenção do recrutador, principalmente se for para uma área mais focada em UI, né? Mas, assim, uma vez que você começa a trabalhar, é uma coisa importante, assim, até que tem algumas pessoas que demoram a entender, que, assim, stakeholder não vê valor em beleza. Então, assim, uma vez que você está trabalhando em um projeto, você precisa defender o que o seu layout resolve do ponto de vista de negócio, né? A empresa, ela quer lucrar, né, com o seu trabalho. Então, assim, quando você faz um trabalho de UX, de UI bem feito, precisa ter uma lógica ali por trás, não é só, tipo assim, eu decidi botar isso aqui assim, porque eu acho que fica bonito, porque essa fonte combina com essa e tal. Então, assim, por trás de tudo isso assim, que a gente está falando, o UX e UI resolvem problemas de negócio, né, linkado com aquilo que eu falei lá atrás. Então, assim, uma vez quando você começa a trabalhar, né, deve ser até isso daí que a Ana fala, pô, sou contra portfólio, que às vezes a pessoa vai lá, né, mostra lá, faz todo um negócio, mas quando começa, de fato, a botar a mão na massa, tem um monte de problema até de soft skills, né, não sabe defender ali a visão dela de negócio e tal. Então, isso é muito importante, assim, saber também para quem você está querendo chamar a atenção, né, quando você monta seu portfólio. Boa. Até teve uma pergunta aqui relacionada no chat que eu vou fazer para vocês. Foi do Irã. Ele disse que já está aqui trabalhando numa empresa de marketing e ele mexe já bastante no Photoshop, no Illustrator e no Figma, mas ele tem dificuldade em animar e ele queria saber se isso atrapalha na hora de buscar emprego ou se não tem muita diferença, se realmente é isso que vocês estão falando, né, de entender o que o empregador vai querer naquela função. E também o Albert perguntou aqui se para quem está migrando agora para o UX e UI e já tem um bom portfólio de design gráfico, se isso já influencia positivamente nas entrevistas ou se é necessário trazer algo Tava ali já rindo na área. e levantei a mão porque eu também tenho muita dificuldade. A gente chama de prototipação ali no Figma. Uhum. Eu acho que, assim, prototipação para uma pessoa que está migrando de carreira não vai te impedir de conseguir um emprego, até porque hoje existem vagas específicas para pessoas que tratam sobre isso, que seria o motion designer. São pessoas que vão trabalhar ali dentro, uma coisa mais da animação. Claro que você tem que ter uma mínima habilidade ali para fazer um protótipo, mas eu acho que numa vaga de júnior, assim, uma pessoa que está migrando, a gente não vai esperar que a pessoa saiba prototipar. Assim, vai ser ótimo se você souber prototipar, mas não é uma coisa, não é tipo, você não sabe fazer uma tela, você não sabe arrastar e colocar um botão. Você não sabe fazer uma coisa que é muito mais complexa. É a mesma coisa que a gente esperar que uma pessoa que acabou de migrar de carreira saiba fazer um fluxograma completo. Vai ser muito bom se você souber, mas é uma hard skill. Isso é algo que você vai adquirindo com o tempo, você vai adquirindo com... Gente, eu estou muito esquecida, mas você vai adquirindo com a sua prática também. Então, essa questão da prototipação, ela é mais esperada por um UI mais experiente. Claro que a gente vai esperar que você sabe fazer o mínimo, mas o mínimo você aprende num vídeo no YouTube de 7 minutos, tá? Não é essa complexidade toda. O Figma, a prototipação junta uma linhazinha aqui no negócio, junta essa linhazinha aqui no outro negócio, tá prototipado. O básico, tá? As outras coisas que são muito mais complexas são um pouco mais profundas. Mas o básico você aprende num vídeo no YouTube. É só você ter a vontade de aprender e você querer fazer aquilo ali, que assim, em 20 minutos você aprende muita coisa. Mexendo, você aprende muita coisa. Então, abre lá uma tela, joga um botão lá dentro, joga uma bolinha, joga um texto
e vai testando. O Figma, ele vai te dando ali os nomes das coisas que estão acontecendo. Vê um vídeo para você tentar descobrir como faz. Eu acho que, assim, para quem está migrando, para quem está começando, isso não vai ser um problema na hora de você ser contratado. Se você quer ser contratado como um UI sênior, eles vão esperar que você saiba fazer um botão da cambalhota. Isso aí vai ser o mínimo. Agora, para uma pessoa que está migrando de carreira, assim, na minha opinião, não é algo que a gente vá esperar profundamente que você vai saber, tá? E aí, respondendo a outra pergunta, se ter um portfólio bom design gráfico influencia positivamente, eu acho que vai depender do seu papel dentro da instituição, assim. Eu acho que é muito positivo você ter esse tipo de experiência, principalmente porque, querendo ou não, a gente vai trabalhar apresentando o nosso projeto, a gente vai trabalhar tendo que fazer um design ali ou outro, mas talvez pode não ser o que a pessoa está esperando para a sua vaga. Então, isso vai depender de onde você está entrando. Se você está entrando numa vaga de UX e UI, em que você vai precisar montar apresentações, que você vai precisar fazer uma arte, que você vai precisar fazer algo ali para esse lado, vai influenciar muito positivamente. Mas se você está indo para uma empresa que não preza tanto por isso, não que não vai influenciar positivamente, vai ser muito legal, porque você vai falar, nossa, olha, ele tem essa habilidade. Mas talvez não seja exatamente o diferencial que eles vão estar esperando. Eu acho que depende muito do local que você está aplicando. Você está aplicando para o Nubank, que tudo que isso é lindo, que eles fazem artes específicas, tem ilustração, tem ilustrador, talvez influencie. Agora, se você está aplicando para uma outra empresa que quer que você solucione questões internas de logística, que, gente, o X resolve isso também, tá? Questões internas de logística ali, eles vão falar, tá, beleza, muito lindo o seu portfólio, mas eu acho que talvez não seja um diferencial aqui para gente. Eu concordo. Vou tentar passar rapidinho aqui. A pergunta foi do Irã, né? Que foi sobre motion, né? Isso. Eu acho que tem esse aspecto aí, né? Que a Ana falou, assim, se você... dificilmente eles esperam isso de alguém júnior, né? Que você saiba realmente prototipar. Mas, assim, voltando àquilo que eu falei lá atrás, né? Para a gente tentar entender, assim, por que existe a prototipação. É justamente pelo fato de que a gente não demanda que o designer ele precisa saber programar, por exemplo, né? Porque é na programação que você vê a materialização daquilo ali que você construiu. Então, a prototipação, ela meio que fica entre essas duas coisas. Então, é uma forma de você dizer para o desenvolvedor, porque design, pessoal, a gente está falando... Design, não, perdão. A gente está falando aqui de UX, UI, esse tipo de coisa. Tem a parte da interface em si, né? Quando a gente, principalmente falando de UI, mais especificamente, que é um pouco mais a minha área, né? Mas a interface ela ainda é estática. E design tem muito a ver com a experiência também. E a experiência é como que aquilo funciona. E para você saber como que aquilo funciona, é necessário que alguém do time ali faça a prototipação daquela interface, para mostrar para o desenvolvedor, para aprovar, inclusive com o stakeholder, né, antes daquilo ir para desenvolvimento. Então, a prototipação é importante nesse sentido. Então, óbvio que, assim, para um júnior, não dificilmente vão demandar algum tipo de conhecimento nessa linha, mas, como a Ana falou, uma coisa simples de aprender. Óbvio que, quanto, assim, você consegue, né, se tornar um motion, aprender coisas inclusivamente muito complexas. Mas assim, acho que o Denis aqui, que ele até comentou, né, que ele é desenvolvedor também. Então, assim, dependendo, se você também já tem uma skill de desenvolvimento e está fazendo algum tipo de transição de carreira nesse sentido, vai ser, assim, vão demandar menos do Denis fazer uma prototipação, porque ele já sabe desenvolver. Então, ele consegue sentar ali, montar aquele protótipo HTML, CSS e mostrar exatamente como é que ele funciona, né? Então, tem essas questões, assim, tentar entender que tipo de problema que você está resolvendo, né? Quanto a essa questão aqui do design gráfico, falando bem rápido, eu acho que ajuda bastante, sim, porque nas peças de design gráfico, você consegue mostrar o seu domínio de contraste, tipografia, hierarquia. Então, assim, se você é um bom designer e você resolve esse tipo de coisa nas suas peças gráficas, isso vai com certeza chamar muita atenção. Aí a gente tem o lado que você vai precisar se desenvolver e, enfim, que é justamente a parte do digital, né? Então, assim, como que aquilo ali agora se comporta quando você necessita fazer o resize da tela, né? E aí entra mais essa questão do digital, né? Eu entendo que a gente está falando um pouco aqui de UI, né? Então, assim, quando você é design gráfico, você trabalha em peças estáticas, né? Você vai trabalhar num folder, vai trabalhar no impresso, alguma coisa nesse sentido assim, né? Talvez até para um vídeo, alguma coisa.
Mas quando a gente vai para a interface digital, a gente tem essa questão do comportamento de resize, né? Tem também a questão do mobile, se você faz para o mobile nativo, é uma coisa que pouca gente discute isso, né? Mas assim, o mobile nativo, ele tem as suas regras, né? Se você entrar lá no site da Apple, do Google, tem as guidelines lá, né? As recomendações. Então, assim, os componentes, eles são diferentes da web, né? Então, assim, às vezes você pode ser mais especialista em web, tipo assim, pô, eu curto mais fazer landing pages, né? Criar site para o pessoal que está fazendo lançamento, esse tipo de coisa. Isso tem uma área específica para isso. E tem a galera que gosta de estudar o mobile, não, quero fazer aplicativo, tipo assim, criar interface tipo Instagram, TikTok, esse tipo de coisa assim, né? Então, assim, são áreas diferentes também. Você pode trabalhar nas duas? Pode. Durante muito tempo eu trabalhei nas duas, né? Mas você também pode se especializar em uma dessas coisas, né? Eu acho que a diferença maior aí está nessa questão do comportamento de resize, né? Eu vou criar uma interface, sei lá, para um site, como é que ele vai se comportar numa TV, como é que ele vai se comportar num laptop, como é que ele vai se comportar num aplicativo, né, responsivo, quando a pessoa estiver na rua, lá no ônibus, lá no metrô. Então, assim, eu acho que aí é que está o grande lance, né? Você aprender a trabalhar, levar esse teu conhecimento do design gráfico para o digital. Boa. E vocês falando agora, pessoal, deu para perceber que a área tem muita proximidade com programação, até com noções de front-end, né? Aquela coisa básica de algumas linguagens. Para vocês, agora que já estão no mercado, até a Ana que já participou de algumas admissões de júnior, vocês enxergam isso como algo que é necessário para a pessoa ter algum conhecimento? É algo que vai ser pedido em algum momento da carreira? Ou seria só um a mais mesmo? Como que vocês veem essa questão? Pode falar, Carlos, Sim. sobre. Ah, desculpa. Pode falar, Carlos. A parte de, se eu entendi bem, teve uma hora de a parte de programação, é isso? Então, o que eu acho, assim, há uma tendência, né? Eu fiz o comentário anterior ali sobre o Figma, né? Nesse movimento que eles fizeram de aproximar mais o designer e o desenvolvedor. Há uma tendência de que o desenvolvimento de software por si próprio, ele comece a ser um pouco mais simplificado, né? Então, assim, a gente tem hoje inteligência artificial aí, a gente tem muita ferramenta de no-code. Por exemplo, eu utilizo uma ferramenta, apesar de saber programar, eu utilizo uma ferramenta chamada Framer, não sei se vocês já ouviram falar. É como se fosse um Figma, só que, na verdade, você faz o layout muito parecido assim com as regras ali do Figma, né? Principalmente a parte de auto layout, né? A parte do responsivo, e você dá um play, aquilo ali vira um site de verdade. Então, assim, até a parte de animação, de motion, né, que acho que foi o Irã que perguntou, você consegue resolver isso nessa ferramenta, né, no Framer. Então, assim, hoje em dia, fazer um site, né, e dependendo até da complexidade, você consegue até colocar algumas coisas dinâmicas ali, chamada para API, esse tipo de coisa assim. Você já consegue fazer isso hoje com ferramenta no-code, né? Então, isso assim, é bem, bem legal, né? Quando você é um designer e você começa a desenvolver um pouco mais assim, não precisa necessariamente ser programação, entender de programação, ser um desenvolvedor de software, mas assim, entender e talvez utilizar ferramentas que possam te ajudar para isso, né? Entender como que você também consegue criar uma interface e talvez participar também do produto final, sabe? Essas próprias ferramentas, a Ana falou que fez o site dela em Wix, é uma ferramenta no code, né? Óbvio, assim, um pouco mais, não tão moderna quanto o Framer, né? Porque parece basicamente o Figma, mas, assim, é uma ferramenta no code. O WordPress é uma ferramenta no code, né? É um CMS já antigo e que muitas pessoas conseguiram botar site aí no ar, inclusive vendem trabalho disso, né? Eu crio seu site, crio o layout do seu site, vou criar o seu tema lá de WordPress, eu crio e boto o site no ar para você. E a pessoa não precisa saber codificar, né? Ela pode trabalhar com aquele plugin, tem o Elementor, né? Que, se não me engano, ele tem até um pacote lá gratuito lá que você consegue utilizar. E você consegue colocar um site no ar. E consegue botar várias funcionalidades ali. Então, assim, eu acho que é importante entender como que ficar de olho, né, nessas ferramentas, tudo aí que vai sendo lançado. Hoje em dia, pessoal, está muito facilitado isso, né? Então, você consegue, às vezes você quer criar, sei lá, um formulário, uma coisa simples ali, você tem o ChatGPT, por exemplo, né? Você pode digitar ali um prompt ali, ele vai te ajudar. Talvez ele não dê a resposta exata logo no início, mas se você enfim, ó, tá errado, gera de novo, né? Se você ficar iterando ali com ele, em algum momento ele vai te dar. Então, assim, ficar de olho nessas ferramentas, e até quando você for fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, se você
souber uma ferramenta no-code, né? Hoje em dia tem o Webflow para fazer site, tem o Framer, que eu acabei de citar aqui agora, que é muito bom também, até o próprio WordPress, né? E conhecer também um pouco sobre inteligência artificial, acho que isso daí ajuda bastante também, porque, querendo ou não, né, torna você um profissional mais raro, né? Vamos dizer assim, né? Boa. E a sua visão, Ana? Você acha que é necessário? Como que é? Lá vai a Ana com as opiniões polêmicas. Eu não acho necessário, eu acho que até um problema que a gente tem enfrentado hoje no mercado isso, porque as pessoas, às vezes eu acho que recrutadores e empresas confundem um pouco as coisas. Tipo, uma pessoa que seja UX, UI, que faça o desenvolvimento do programa, e até estava conversando com a minha CEO, com a minha COO, a Luísa Cosneri, ela falou que às vezes você se torna meio pato, assim, tipo, não voa direito, não nada direito, não anda direito, não faz nada direito, você é só mais um pato, assim. Então, acho que a minha opinião um pouco polêmica é para esse lado, assim, tem gente querendo contratar pessoas que sejam patos, mas aí, quando não anda direito, vai falar, putz, não andou direito. Quando não voa direito, vai falar, putz, não voa direito. Então, assim, e eu acho que isso também a gente torna o trabalho e as pessoas que ficam completamente estressadas e completamente sobrecarregadas, porque você estar concentrado na experiência do produto, estar concentrado na interface do produto, estar concentrado no código do produto, isso te deixa numa sobrecarga muito grande. Então, eu concordo com o que o Carlos falou, do tipo, é legal que você tenha o conhecimento para você também não ser um banana, né? Você vai passar um negócio para o desenvolvedor, você vai fazer um negócio que não tem nada a ver, o desenvolvedor vai falar, mulher, que isso que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver. Você não entender nada de uma coisa e do ponto final ali do produto também não é legal. É bom que você saiba falar a mesma linguagem, porque você vai ter que fazer uma reunião para você passar para ele, você vai ter que fazer essa interação de você entregar o que você está fazendo. É muito legal porque às vezes você já sabe o que pode ser feito, então, a gente pode rodar uma rotina hoje, a gente pode fazer isso aqui nesse formato. Eu sei que, por exemplo, a gente usa Material Design aqui, né? Eu sei que já tem aqui um código do Material Design que dá para fazer isso aqui que eu estou querendo fazer. Então, eu acho legal ter o conhecimento, mas eu acho que, assim, tem empresas que estão pedindo isso, mas eu fugiria, porque é querer que você seja um pato. E eu não vejo como vai ser um diferencial muito grande você conhecer. Mas eu acho até complicado você ter todos esses conhecimentos e você nunca conseguir aplicar eles por completo. E um outro problema que a gente tem também com esses profissionais é que, às vezes, a gente tem uma pessoa que é dev e aí ela acha que sabe sobre o X, sobre o Y, porque ela fez um curso. E aí você vai lá, entrega o negócio, ele vem falar sobre o seu projeto, mas ele não estava incluso, ele não de fato tem todos os conhecimentos que deveria, não entende do processo do produto, e aí fica ali naquele embate do tipo, tá, eu também tenho conhecimento, mas eu que sou o PD, eu que sou o UX, não, mas eu sei do que eu estou falando. Então, assim, eu acho que pode ser um diferencial, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente porque eu acho que a gente precisa ter foco, assim. Você precisa ser bom no que você faz, você precisa entregar as coisas muito bem feitas. Então, tenho assim, um pouquinho essa opinião assim, sobre isso. Não, até para arrematar um pouco disso, eu acho que o interessante é a gente pensar da seguinte forma, assim, a gente ser o especialista, né, você escolhe onde vai ser sua especialidade, vai ser UX, vai ser UI, eu sou especialista nisso aqui. Mas você pode entender de outras coisas, né? E isso vai fazer você se tornar um profissional mais raro. A gente está falando de programação aqui, foi um exemplo que a gente citou. Mas você pode entender de marketing, você pode entender de vendas, né? Então, assim, se você se desenvolve... eu, por exemplo, eu leio mais livros de marketing e vendas do que design thinking, por exemplo. Né? Porque é uma área que eu gosto de me desenvolver nisso, né? Como eu falei, também já fui sócio de empresa e tal. Então, assim, você ser especialista, a Ana até falou isso, esse negócio do front-end, isso daí realmente acontece muito, né? Às vezes ele vai lá, quer dar o pitaco lá, né, no negócio de UI, ou às vezes alguma pesquisa de UX que você fez, não, mas isso daí está validado e tal, não sei o quê, e aí sempre gera esse incômodo, realmente, né? Mas, assim, eu acho que eu não, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que seria isso, né?
Você precisa desenvolver muito bem na área ali que você escolheu, né? Sendo UX, UI ali, e suas ramificações, mas, assim, nada impede que você também entenda também de outras coisas, né? Isso com certeza vai fazer você se destacar sem sombra de dúvida. Sim, concordo 100%, Carlos. Maravilha, pessoal. Bom todo mundo entender isso e até para acalmar o pessoal, né? Às vezes a pessoa tem ali aquela certeza que precisa e programação não é uma coisa fácil para aprender. Então, é super importante vocês trazerem essa calma para todo mundo que está por aí. Mas já aproveitando o gancho aqui também da outra pergunta do Irã e até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que, enfim, não sei como que está aí o pessoal aqui da live, qual é o nível deles de entendimento sobre a área, se eles estão começando o curso agora ou não. Mas se vocês pudessem contar um pouquinho de como é o dia a dia do profissional, e até respondendo aqui a pergunta do Irã, ele perguntou sobre quem trabalha nas interfaces, se elas trabalham sozinhas ou o time. Como que é o dia a dia de vocês? É uma profissão mais sozinha, assim? Tem muito... O projeto sempre é feito com mais de uma pessoa? Vocês trabalham em dupla? Porque cada profissão é diferente, né? É até importante a gente saber para ir se adequando enfim, começar a se desenvolver algumas soft skills também que são necessárias. Sim. Bia, eu acho que assim, depende muito da empresa que você está, depende muito do processo da empresa que você está, depende muito da maturidade sobre times de designs que você tem dentro da empresa que você está trabalhando. Então, você pode estar trabalhando numa empresa que você não pode escrever nenhum texto, tem que passar por comunicação, tem que passar pelo time de writing. Você não vai fazer uma pesquisa, tem que passar pelo time de research. Você não vai fazer a UI, tem que passar pelo UI. E tem empresas que você é o único. Você vai ter que fazer a pesquisa, você vai ter que fazer a parte de comunicação, você vai ter que entregar, você vai ter que fazer a UI. Então, eu acho que depende da maturidade e depende do quanto desenvolvido está o time de produto. E aí eu vou falar aqui do meu dia a dia. Aqui nós temos um time de produto, então eu não faço nada sozinho. Eu trabalho em grupo o dia inteiro. Então, eu tenho pessoas que trabalham na comunicação, eu tenho pessoas que trabalham nos dados, eu tenho pessoas que trabalham com research, eu tenho pessoas que trabalham na interface. E aí, eu vou trabalhando e, assim, às vezes o writer está ocupado. Beleza, eu vou tentar, então, escrever aqui, mas depois ele vem e me ajuda de novo. Ou, o UI está ocupado. Eu vou fazer aqui um pouquinho e vamos ver até onde vai chegar, ou vamos ver até onde eu consigo ajudar o trabalho dele. E aí eu acho também que vai depender muito. O meu dia a dia, por exemplo, a gente faz planejamentos, porque a gente trabalha com metodologia ágil, então todo dia eu tenho uma daily, onde a gente vai compartilhar o que a gente fez ontem, o que a gente vai fazer hoje, o que está me impedindo. Eu tenho uma PO, que é uma Product Owner, que vai me ajudar com esses impedimentos, que vai fazer minha comunicação com o time de desenvolvimento também. Aqui no caso da empresa em que eu trabalho, a gente tem sprints de 15 em 15 dias, então, normalmente a gente faz entregas de 15 em 15 dias, então eu vou começar com o discovery, eu chamo de early discovery, né? Então, entender sobre aquilo, entender sobre um problema, então, sei lá. Nossa, que exemplo que eu vou dar? Chegou um problema que um botão no aplicativo não está funcionando, que as pessoas não estão clicando. Tá, então vamos começar. Vamos puxar os dados. Quantas pessoas viram o botão? Quantas pessoas clicaram no botão? Eu vou descobrir tudo sobre isso. Eu vou lá no aplicativo e vou abrir. De fato, o botão está em branco, não tem botão. Então esse talvez seja o problema. Beleza, então, olha, eu descobri que isso aconteceu. O problema é esse aqui, o botão está esse aqui. Vou fazer um benchmark. Olha, no concorrente, o botão é verde para essa ação. Pode ser interessante, então, usar verde. Vou lá no Material, então, ver qual verde que fica legal. Aí eu vou começar a fazer uma parte lá de descoberta e de trazer as informações, vou fazer uma reunião com outro time, depois eu vou fazer a entrega, e agora eu vou trabalhar com a interface. Então, depende muito do processo que você está fazendo. Então, aqui, eu, por exemplo, trabalho com o processo de descoberta, depois tem a definição, então eu vou definir o problema, eu vou definir o que eu vou fazer, depois eu vou fazer um wireframe. A gente não parte para a interface, por exemplo, sem wireframe. E aí depois eu vou começar a trabalhar na interface, eu vou passar pelo UI com essa questão da interface, eu tenho que fazer uma validação com o time de desenvolvimento, eu não entrego nada para eles sem passar por desenvolvimento, então para eles me falarem se é possível que aquilo seja feito ou não, eu tenho que passar com o time de comunicação. Então, eu acho que depende muito do dia a dia, mas é isso do processo. Tem um processo, você tem que seguir o processo, você tem que entender, você tem que descobrir como você vai fazer, você tem que definir como você vai fazer.
como você vai resolver aquele problema, você precisa se planejar, você precisa utilizar as ferramentas, né, de UX, matriz CSD, priorização, utilizar essas ferramentas no seu dia a dia para que o seu processo seja seguido. E aí pode ser o processo da empresa, pode ser o seu processo próprio. Então, eu acho que o dia a dia é muito isso: comunicação, reunião, resolução de problema, pesquisa, entendimento, discovery, definição. E aí depois você parte, né, para uma prototipação, para você fazer uma entrega de fato, um alinhamento com o negócio, um alinhamento com os donos da empresa. E aí, gente, olha, temos esse problema. Ah, mas vai impactar, então, nas vendas. Então, a gente não vai mexer. Porque, às vezes, para resolver esse problema, eu tenho que adicionar uma tela a mais antes da pessoa pagar. Às vezes, esse negócio vai falar, não, você não vai adicionar uma tela, porque vai ter muita fricção, eu não quero. Ah, então, beleza. E é isso, vou ter que resolver de outro jeito esse problema aqui. Vamos tentar colocar, então, lá um checkout único. Então, eu acho que vai depender muito, mas o dia a dia é esse, de resolução de problema, de definições, de entregas, de alinhamento, e até que você entregue de fato. Eu acho que uma parte do dia a dia também é acompanhar essas entregas. Então, observar se aquilo que você entregou está funcionando, e aí, tudo isso. Boa. E na parte de UI é mais ou menos assim também, Carlos? Ou tem alguma diferença? Não, eu acho que a Ana já falou tudo. Assim, depende muito da empresa, né? Depende muito do tamanho da empresa, de quanto ali que eles estão investindo ali na área, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito nesse modelo, né? Você tem uma equipe multidisciplinar, né? Você tem lá os product managers ali utilizando o FigJam, né? Criando lá os fluxos lá. Você tem uma equipe de UX, como a Ana falou, né? Rodando toda a parte ali de discovery, de pesquisa. Aí tem uma equipe separada de UI que vai pegar esses insumos e vai criar a interface, mas tudo depende do contexto, do tipo de empresa que você está, né? Do quanto que essa empresa investe nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, porque às vezes você entra numa empresa super grande e eles não estão nem aí para a parte de UI e UX, né, do produto deles, né? E às vezes você pode entrar numa empresa menor que é super interessada nisso, né? Então, assim, vamos pensar assim, você vai trabalhar tentar dar um exemplo um pouco mais concreto. Você vai trabalhar numa empresa como na Meta, por exemplo, lá tem vários produtos, agora tem um novo, o aplicativo do Threads, né? Mas enfim, o Instagram, você vai trabalhar no Instagram lá, você vai trabalhar dentro da equipe, cara, com certeza você vai ficar alocado dentro de uma feature muito específica do Instagram, você vai ficar trabalhando naquilo ali o ano inteiro, sabe? Você não vai trabalhar no aplicativo todo, você não vai mexer no feed, não vai mexer Você vai trabalhar talvez num botãozinho lá de perfil e vai ter uma equipe enorme para aquilo ali. Por quê? São muitos usuários, assim, o aplicativo não pode ter problema, né? Então, assim, você está, de fato, lidando com uma coisa ali muito específica e tal. Da mesma forma, essas empresas, a própria Apple, por exemplo, começaram em fundo de quintal, garagem, eram amigos, né? E eu já vi muitas vagas assim no LinkedIn sendo anunciadas e a pessoa está começando a empresa. Então, tá ele ali como CEO e tem mais uns dois ali, um vai olhar o financeiro e tal, e precisa de alguém para resolver o UX. E aí, se for a sua praia, né, se você quiser até para pegar experiência e tal, você também pode trabalhar, né, em alguma empresa assim, né, trabalhar numa equipe menor. E aí você vai ter que resolver tudo realmente. Você não vai ficar parado ali esperando chegar uma demanda. Não, você talvez tenha que cuidar de toda a parte de UX, UI e tal. Então depende muito do contexto, né, do tamanho da empresa, né, depende muito desse tipo de coisa. Entendi. Então é algo que acaba sendo mais nichado, né? Você dia a dia fica muito focado em uma coisa. Até legal para saber o seu perfil de trabalho com a área, com a vaga que você vai entrar, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, então seria uma dificuldade para mim aí que eu teria que trabalhar. Mas vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui da Jéssica que ela deixou no chat para vocês. Ela falou assim: uma dúvida que eu tenho é como está o mercado hoje com a diferenciação entre Product Designer e UX Designer. Eu vejo muitas vagas que estão anunciando como Product Designer, mas quando leio é total UX e UI. Para alguém que deseja ir para a área de Product, em específico, como saber se aquela área realmente está mais para um ou para outro? Qual seria a dica, assim? Dizem que Product Designer é invenção, né? Que Product Designer é invenção do mercado para arranjar cada viola para a cabeça. Mas, teoricamente, tá? Um Product Designer é uma pessoa que também trabalha mais na parte de negócios, pessoa que tem que ter um entendimento mais ali de dados, de números, é uma pessoa que vai trabalhar também com estratégia, além de trabalhar com UX e UI.
tá? Então, pode ser má definição das vagas, ou pode ser que a interpretação ali do que ele está escrevendo, para ele seja um product designer. Então, eu acho que hoje a gente tem vagas que são de UX e UI específico, uma pessoa que nunca vai estar em uma reunião com um time de negócios, nunca vai estar em uma reunião com um time de marketing, que a decisão de precificação vai vir de lá e beleza, é isso, faz a experiência aí, mas o product designer, ele é um profissional, não vou dizer que é mais completo, porque eu acho que todas as profissões têm a sua completude, mas mexem com outras áreas, além apenas da experiência do usuário e da interface do usuário. Então, é uma pessoa que tem que ter um pouco mais de conhecimento, tem que entender ali de negócios, tem que entender de KPI, tem que entender um pouco mais de dados, tem que entender de métricas. É uma pessoa que vai ter um pouco mais de conhecimento ali dessa área de business, né? Até por causa disso que eu fiz o MBA, gente, porque assim, fiz o MBA em Digital Business, eu estava assim, sentindo que em algumas reuniões de negócios eu estava um pouco perdida. Eu falei, acho que eu estou precisando dar um level up aqui. Então, eu acho que essa é a diferença. Quando você lê uma vaga. E outra coisa, gente, também não se apega a nome, tá? Você leu a vaga, e o nome da vaga é unicórnio voador, e você vai ler a descrição e se encaixa com o que você faz, beleza. Então, você é um unicórnio voador na empresa Unicórnios. Não se apega a essas coisas, que hoje em dia eu acho que o mercado também viaja às vezes, tá? Então, eu me apegaria mais à descrição da vaga, independente se é product design. Gente, eu sou product designer, teoricamente eu sou sênior. Nunca coloquei isso. Então, assim, eu sei o que eu faço, eu sei o meu valor, então é isso. Eu não fico me apegando a essas coisas, não, tá? Então, essa é a dica que eu daria para vocês. Você leu a descrição, você sabe fazer? É isso. Não se apega muito aos rótulos. Mas, teoricamente, tem uma diferenciação, tá? Só o mercado aí, às vezes, dá uns viajados. Não, mas é exatamente isso. Essa questão das métricas aí que você falou, é uma pessoa que acaba se envolvendo nisso. E essa questão aí do que a Ana falou, né? O que geralmente ocorre, principalmente quando a empresa é grande, né? A pessoa que faz a descrição da vaga é alguém de RH que não entende muito daquilo ali. Então, o time passa o requisito da vaga e a pessoa de RH monta aquilo ali, muitas das vezes se confunde. Então, é isso que a Ana falou. Vai na descrição, lê lá o que é demandado, e numa entrevista, quando você fizer a entrevista, com certeza, alguém mais técnico, que geralmente é a pessoa de RH que faz o filtro inicial, vai fazer a primeira entrevista. Se você passar para a fase e for falar com a segunda pessoa, provavelmente alguém do teu time, seu gestor, alguém e tal. Aí ali você vai ter a oportunidade de perguntar, vem cá, como é que é o dia a dia, como é que vai ser meu trabalho, com quem que eu vou trabalhar, e aí ali você mata as suas dúvidas, entendeu? Você vai ter certeza se você está aplicando para a vaga correta. Acho que é isso. Perfeito. E falando até ainda de mercado e de vagas, qual área ali dentro de UX vocês sentem que tem mais oportunidade ultimamente? O writing, research, ou é mais para design mesmo? Ou vocês acham que está bem equilibrado assim no mercado? Não sei se vocês ficam de olho também nisso, mas Eu não não tem fico de olho como. nisso. O LinkedIn que às vezes me mostra umas coisas assim, mas na pandemia estourou, né, galera? E principalmente, eu acho que assim, a área de writing é uma área que hoje ela está em ascensão porque eu acho que ela foi criada há pouco tempo. Antes você tinha o UX e ele tinha que fazer tudo isso. E agora você tem essa área de UX Writing não nova, tipo, mês passado, tá, gente? Mas um pouquinho mais nova. E eu vejo que é uma área que, assim, eu tenho visto processos seletivos sendo abertos. De research eu não tenho visto muito. Só que, como eu tô falando, eu acho que, assim, UX e UI é o que você mais vê, porque é uma área muito mais abrangente do que essas outras em específico. Mas eu vejo essas outras áreas também em ascensão. Eu sinto que a gente teve uma ascensão de research e não está mais tão em ascensão agora. A galera deu uma desencanada nisso. Mas eu acho que, no geral, ali, o XY, esse profissional mais generalista, eu acho que é o que tem mais encaixe hoje, assim, no mercado, que eu vejo mais vagas sendo apresentadas. Só que também, gente, é a minha área. Então, assim, o LinkedIn vai apresentar coisas para mim que são do meu interesse. Não vai me apresentar uma vaga de research, sendo que eu não sou researcher. Então, eu acho que tem que dar uma olhada assim mesmo,
ver o que está ali. Eu acho que o mercado não está tão em ascensão como ele estava na pandemia, mas eu ainda acho que tem muita oportunidade, até porque o mercado precisa de profissionais bons, porque as pessoas, elas entram com uma expectativa, elas entram achando que vai ser mil maravilhas, que vai ganhar um salário alto, porque tem curso prometendo isso por aí, tem um monte de propaganda prometendo essas coisas, e não sabe a realidade que vai enfrentar. Então, o que eu acho? Que, ao invés de pensar do tipo, o que está mais em ascensão? Vocês têm que pensar o que vocês querem fazer. Não adianta nada você ver que está cheio de vaga de research e você odeia fazer pesquisa, odeia conversar com as pessoas, odeia ficar analisando o dado. Não faz sentido você querer fazer isso. Eu quero ser writer. Nossa, odeio escrever. Pô, cabeça, vai fazer outra coisa. Tipo, vocês têm que pensar o que vocês querem de fato fazer. Gente, vocês vão fazer isso todos os dias da sua vida. Vocês estão investindo nisso. Então, antes de pensar no mercado, que eu quero fazer, o que está melhor, o que tem mais aí no mercado, onde tem mais vaga, pensa o que você quer fazer, esquece essa história. Porque, gente, quem gosta do que faz, quem tem vontade de fazer, quem estuda, quem tem força de vontade, vai conseguir ser empregado onde quer. É isso que acontece. Não precisa ficar vendo onde que tem mais vaga. Se você for bom no que você faz, se você tiver força de vontade, você vai ser empregado onde você quer. Então, essa é a minha opinião. É isso, perfeito. Inclusive, assim, quando você se desenvolve muito, fica muito bom, independente de qual área, que você acaba invertendo, né, a pirâmide, né? Eles é que começam a correr atrás de você, ao invés de você ter que correr atrás do emprego, né? Então, assim, é importante você se desenvolver. Eu também não tenho esses dados, assim, eu teria que pesquisar, né? Mas eu acabo indo, assim, muito, assim, pela lógica, né? Quando a gente olha para a interface precisa de, como o nome fala, né? É interface, né? Precisa de botão, né? Precisa do visual ali. Então, assim, no mínimo, numa equipe, assim, de, vamos dizer assim, UX, UI, você vai precisar da pessoa que cria UI, né? Então, assim, no mínimo, foi o que a Ana falou, talvez, dependendo da empresa, ela não investe em pesquisa, ela já vai direto já para o que é errado, né? Já vai direto já para a construção da interface, né? Mas, assim, UI especificamente me parece uma coisa que me parece, assim, eu não tenho esses dados, assim, mas é algo assim que toda empresa precisa, né? E às vezes, assim, principalmente a parte de UX, como tem, você precisa de fato que a empresa esteja investindo nela, né? Porque você precisa fazer pesquisa, discovery, né? A parte de growth também, que a Ana falou que é uma área que ela estudou. Então, assim, tem empresa que tá nem aí para isso, né? Então, e aí também vai muito do seu perfil, né? Você quer trabalhar numa empresa assim, né? Então, eu não tenho esses dados, mas assim, me parece que tem um mercado ainda grande para UI, sim. Perfeito, perfeito. Muito bom vocês trazerem essas dicas aí, pessoal. A gente está chegando aqui para o finalzinho do episódio, mas eu queria trazer uma pergunta que já rolou em alguns outros momentos e eu não consegui trazer aqui. E não sei se a pessoa está aqui agora, mas enfim, se ela ver a gravação, acho que ela vai curtir saber sobre isso. Uma pergunta que a gente recebeu era sobre a migração de pessoas mais velhas ali, né? Mais 50, mais 40. Se vocês acham que tem espaço ou se realmente é mais dificultoso isso. Eu vi a primeira vez esses dias uma vaga que era afirmativa para pessoas mais 40, achei muito legal. Mas queria saber de vocês, se vocês têm algum caso de sucesso aí que vocês conhecem, com essa trajetória aí, uma idade mais avançada, conta pra gente. Sim, no caso, como eu até estava falando com o Carlos e com a Bia, é uma das minhas mentorandas, eu acho que esse caso ela estava aqui, mas ela saiu, acabei de mandar mensagem para ela. Ela estava aqui assistindo, é a Olivia, hoje ela trabalha na Amore UX, e ela veio com essa questão também durante as nossas mentorias, eu acho que não duvidando da capacidade, mas estando ali nessa dúvida, né? Porque hoje a gente tem muito etarismo, né? A gente enfrenta muito isso na sociedade. A gente enfrenta hoje empresas com essa mentalidade de tipo, você tem que ser jovem, você tem que estar inteirado, você tem que ter TikTok. E você ter mais de 50 anos não significa que você vai ser inteirado, que você vai ter TikTok, não significa que você não é jovem. Então, eu acho que hoje, dentro do mercado de UX, eu, graças a Deus, sinto que não tem muitas distinções relacionadas a isso, sabe? E nem relacionadas a outras questões de gênero, de cor. Eu acho que é um mercado que
é muito positivo desse lado, né? Eu vejo, assim, muitas vagas afirmativas para mulheres, mulheres negras, para pessoas... E aí, o que eu acho engraçado, que você falou assim, eu vi a vaga afirmativa para mais 40. Eu não sei por que não tem essas vagas afirmativas, mas eu espero que seja porque, de fato, não tem muito essa distinção. Hoje em dia, gente, colocar a idade no currículo, para mim, pelo amor de Deus, né? A gente não precisa nem comentar sobre isso. Porque eu até acho que quanto mais experiência você tem na vida, você se torna um UX muito melhor. Porque é uma área que você tem que trabalhar com empatia e com resolução de problemas, e é uma questão que você só aprende na vida. Quanto mais você vive, quanto mais experiências você tem, melhor você vai saber resolver um problema. Melhor você vai ter empatia de pensar, nossa, quantas pessoas já passaram na minha vida e quantas vezes que eu já vi as pessoas passando por esse problema, por aquele outro problema. Então, eu acho que, assim, não precisa ter medo. Eu vejo que é um mercado hoje está abrangente, que pega profissionais de todos os tipos, então até desde uma pessoa mais tímida até uma pessoa mais ali extrovertida. Eu acho que não, eu não tenho visto esse tipo de distinção. Eu acho que se você tem mais de 50 anos, você está migrando para a carreira de UX, raramente você vai ter um problema com isso, porque a gente não se importa. Se você sabe resolver o problema, se você sabe fazer, é independente se você vai ter uma idade específica ou não, sabe? E a Olivia foi um caso muito de sucesso, assim, uma pessoa muito incrível, que tinha muito conhecimento, que migrou de carreira, fez um curso da UARI, e hoje, assim, é uma pessoa que está aí como um exemplo no mercado, posta muita coisa no LinkedIn, está aí numa empresa grande, e ela migrou, ela fazia mais questões relacionadas à pesquisa, trabalhava com antropologia, e hoje, assim, é referência. Eu acho que até quanto mais idade você tem, mais referência você se torna, assim. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fico pensando assim, nossa, quando eu tiver, sei lá, 35 anos, eu espero que as pessoas me vejam como uma referência, porque eu já vou ter tempo aí de vida, né? Tipo, vão olhar para mim e falar, nossa, olha, ela é uma pessoa mais velha, então quer dizer que ela é uma pessoa mais experiente, ela tem muito conhecimento, ela com certeza é inteligente. Então eu vejo assim, como um ponto positivo. Eu Bacana. já sou um senhor, né? Já tenho meus cabelos brancos aqui. Mas enfim, mas é claro que tem, né, pessoal? E assim, a gente tem que lembrar que esse tipo de essas nomenclaturas assim, UX, UI, são muito novas, né? Eu diria que isso daí surgiu depois do lançamento do iPhone. O iPhone foi lançado, se não me engano, em 2008. Isso daí começou a se popularizar em 2009, 2010. Então, assim, a gente está falando de quê? 12 anos, 13 anos atrás. Então, assim, é muito novo ainda, né? Então, assim, é por isso que a gente vê muitas pessoas ocupando essas vagas assim, e geralmente millennials, né, geração Z e tal, é mais esse tipo de galera, mas assim, não tem nada a ver, né, tem várias pessoas aí referência aí na comunidade, o Chris Do também, que é um cara lá de fora, um careca, não sei se já viram de óculos, ele é muito bom, ele fala muito assim sobre design também, pô, ele tem quase 50 anos, tem outro também no YouTube, que eu esqueci o nome dele também, que é um senhor que tem quase 60, assim, é um cara super referência, né, dá várias dicas legais, então assim, isso daí não tem nada a ver, se você for bom e ainda mais assim, pessoas mais velhas geralmente trazem também essa bagagem também, né, de não cometem, né, determinados, vamos dizer assim, como tem um pouco mais de experiência, né, já passaram por determinadas situações, então eles desenvolveram melhor talvez algumas soft skills que às vezes a empresa lá olha e realmente aquilo pode soar interessante, né? Então, isso daí de idade não tem nada a ver e podem ficar tranquilos em relação a isso. Que bom, pessoal. É, e também, né, a gente é ser humano, a gente vai mudando a cada ano, né? É muito legal as pessoas mais velhas terem esse direito de poder mudar de carreira a hora que elas quiserem, né? Não ficar preso ali em uma coisa pro resto da vida, Sim, só porque o mercado não vai aceitar ela. Artista a gente vê fazendo isso toda hora, né? Artista é cantor uma hora, depois vira ator, vira, sei lá, apresentador. Então, acho que tem que ter esse direito em todos os lugares, todos os âmbitos. Mas, muito legal. E aqui, última pergunta do chat, que a gente já vai finalizar, gente, mas vou fazer essa pergunta para vocês. O Irã, ele é aqui de Aracaju, e ele queria entender se ele deve arriscar um cargo fora da cidade dele, né? Porque agora tem muito vaga home office, mas
ele vê aqui que é um trabalho em grupo e ele não acha o home office muito vantajoso, né, para ele. Vocês acham que isso atrapalha, que ele deve sim procurar vagas em outros lugares? Como é para vocês se trabalham em home office ou não? Como que funciona essa dinâmica? Olha, já vou iniciar essa daqui, porque eu trabalho já home office já há mais de 11 anos, eu acho. Então, assim, quando eu comecei a fazer home office era uma super novidade. O pessoal achava que no condomínio que eu era desempregado, né? Que eu ficava andando dia de semana aqui dentro. Mas, assim, eu acho que sim, vale super a pena, porque hoje em dia a gente tem essa questão da liberdade, que inclusive depois da pandemia isso daí ficou mais forte, né? Então hoje você pode trabalhar dentro de casa, ou você não precisa, se você, dentro de casa eu não consigo, né? Hoje mesmo, foi um dia aqui que já abriram a porta aqui, já fizeram sinal para mim, precisam, eu estou dentro de casa, né, de fato, né? Então, assim, às vezes faz sentido você pegar um escritório, vai trabalhar num coworking, alguma coisa assim, né? Mas hoje você tem essa liberdade geográfica, né? Então, assim, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que inventei home office, exatamente. Mas eu acho assim que faz total sentido procurar, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje lá no time que eu trabalho, a maioria do pessoal é do Maranhão. Então, assim, eu trabalho com o pessoal que trabalha remoto lá do Maranhão. São pessoas, assim, fantásticas, muito bons, personagens muito bons. Então, e fora que, assim, dependendo também, vamos supor, se for o caso, né, se você, sei lá, falo inglês, sabe, você pode trabalhar lá para fora. Então, você tem essa liberdade também, né, ganhar em dólar. Então, eu acho que, às vezes a pessoa pode ter um certo bloqueio, né, às vezes a pessoa ela prefere trabalhar, que às vezes é realmente melhor, né, você trabalhar dentro do local, você fica ali com mais foco, você não fica perdendo seu foco toda hora, mexendo no Instagram, vai ver Netflix, esse tipo de coisa. Mas, assim, se você conseguir desenvolver essa responsabilidade de trabalhar remoto, poxa, você abre um leque de oportunidades aí, sem sombra de dúvidas. Eu trabalho, no início, 2019, trabalhava presencialmente, durante a pandemia fui para home office, voltei para presencial. Assim, eu acho que vai muito da pessoa, né? Aqui na empresa que eu trabalho, a gente prioriza muito essa questão do contato. De fato, as coisas se resolvem mais rápido, tá? Mas eu acho que é questão de mentalidade. Então, se você tem um time que trabalha remoto, a mentalidade do time vai fazer com que você seja produtivo, independente se é remoto ou não. Então, durante a pandemia, o meu time funcionou muito bem, todo mundo tinha a mesma mentalidade. A gente trabalhava em conjunto ali e entrava em ligação, ficava o dia inteiro ali conversando. Então, eu acho que vai muito da mentalidade. Eu acho que vai do que você quer de fato fazer. Se você quer procurar cargos ali fora da sua cidade, já porque você não acha vantajoso, eu acho que não é um problema, mas você precisa pensar na qualidade de vida, em tudo que você vai ter que abdicar para que você saia ali da sua cidade. Eu, no caso, vim do Espírito Santo para São Paulo. E hoje eu estou aqui por causa do meu trabalho. Então, a minha prioridade é a minha carreira. Mas eu não... A nenenzinha que estava aparecendo, gente, é a minha sobrinha. Do tipo, eu via muito mais ela durante a pandemia, quando eu estava em home office, porque eu podia... Ela mora em BH. Eu podia ir até BH para poder ver ela. Então, são coisas que a gente tem que escolher. Tipo, agora eu vejo elas mais final de semana, num feriado. Foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi focar na minha carreira e eu escolhi vir para São Paulo e estar aqui por causa disso. Mas você tem que pensar se você quer isso para você também. Às vezes sair de Aracaju nem é uma coisa que você nunca quis na sua vida. Por que você vai querer sair, entendeu? Só porque, eu trabalho home office. Às vezes você vai encontrar uma empresa que tem uma mentalidade incrível e que trabalhar de home office vai ser muito bom para você. O Carlos é essa pessoa. Ele trabalha de home office super bem. Trabalha de home office há 11 anos, isso não é um problema para ele. Mas você tem que pensar também que você tem que, como o Carlos falou, você tem que organizar. Tem gente que não consegue trabalhar em home office direito. Eu tenho TDAH, então, assim, para mim, trabalhar de home office tem dias que são muito difíceis. Trabalhar presencialmente é mais fácil. Então, tem particularidades, tem coisas que você tem que pensar antes de fazer esse tipo de escolha, porque eu acho que são escolhas, principalmente porque a gente está falando aqui de um nicho que acaba sendo, né, aqui Rio, São Paulo, Minas. Se a gente for pensar em se mudar, eu não vi outras pessoas falando que se mudariam para outras regiões, tá? Não sei se seria o seu caso, mas é muita coisa para você abrir mão. Então, eu acho que precisa pensar um pouco antes da carreira. Para fazer essa escolha, você precisa pensar um pouco em você. Pense em você, pense no que você quer abdicar, e aí sim, toma essa decisão.
Maravilha. A gente aqui na área, todo mundo home office e funciona super certo. Então, se esse for o medo, eu acho que não é um problema, assim, vai muito da pessoa mesmo. Tem suas vantagens e desvantagens, né, em todo lugar. Mas o fato do remoto estar crescendo muito é justamente abrir oportunidades para pessoas que são de fora, ou até para gente que quer trabalhar internacionalmente, ele facilita muito e eu, na minha opinião, eu abraçaria qualquer oportunidade que fosse, que aparecesse por aí. Mas maravilha, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês dois. Vamos finalizar o episódio aqui, de verdade, já tô falando faz tempo, mas agora vamos finalizar. Eu queria pedir para vocês recomendar algum material aí de estudo ou de entretenimento, que também pode ser um estudo, algum livro de design para quem está começando, algum podcast que fala sobre a área que vocês gostam, filme, etc. Ô, Enfim, deem Carlos, como que é o suas nome dicas. daquele filme lá do McDonald's? Eu esqueci. Ah, Eu esqueci o nome você tá também. falando aquele do Michael Keaton? É isso? Que ele faz o papel... Não, Michael Keaton falando Deve- besteira. Ele faz o papel O que ele faz o desenho no chão, assim, Fome de Poder, do... falaram aqui. Fome É de esse? Poder, Ai, acho exatamente. que É Michael Keaton, né? É ele que faz o papel do outro Ai, Fome. olha, Acho não que sou é, essa acho que é. pessoa Acho que que é. sabe Não, nome de ator. esse filme é fantástico. Esse filme é muito bom. É ele mesmo, Michael Keaton. Esse filme é muito bom, Fome de Poder. É fantástico. Muito bom. Eu indicaria, até anotei aqui, tem uns livros, gente, mas são uns livros batidos, assim, de início de carreira. Não Me Faça Pensar é um livro que a gente costuma indicar, né, para quem está começando. Eu acho que tem um muito legal, que é um que tem uma capa preta, que chama UX Design, o guia definitivo com as melhores práticas de UX. Eu acho que é muito legal. Eu acho muito legal vocês darem uma estudada lá no site do Nilson e Norman, que é NN Group. Tá tudo em inglês, gente, mas bota no tradutor. Eles têm... a gente fala que Don Norman é o criador do UX, né, o pai do UX. Então, eles têm estudos, assim, de 1991, que falam sobre o UX. Então, para vocês também terem um pouco dessa visibilidade de que sempre existiu. As pessoas, elas só não tinham noção. Muita gente indica o livro O Design do Dia a Dia, mas eu não gostei desse livro. Então, fica aí para vocês decidirem se vocês vão gostar, vão querer ler ou não. Mas muita gente indica esse livro também como um livro bom para começar. Tem o Design Thinking também, que é um livro legal. Tem um livro sobre metodologias, né, que é o livro do Google, que acho que chama Sprint. Aí a gente começa a entrar em outros livros assim, mais assim, específicos, o poder do hábito, tem muita coisa, mas eu acho que eu falaria sobre esses aqui. Não, eu não vou nem adicionar muito assim, porque realmente os livros de design... Tem o original Design Thinking, né, que é um clássico, né, muito legal. Teve um livro que eu li que é do Tim Brown, é Change by Design. Ele fala muito dessa questão do Design Thinking também, assim, aplicado a como é que ele resolve as coisas, né? Mas eu não sei se ele tem tradução. E eu estou lendo um outro aqui agora, né, que é Continuous Discovery Habits. Ele é em inglês também. Eu não sei se é da Teresa Torres. Ele é muito legal. Eu estou começando a ler ele ainda, né? Ele fala assim sobre deve ser até um assunto que deve interessar bastante a Ana, né? Mas eu estou bem no início ali. Foi até recomendado pelo meu gestor lá na Coin lá. Ele é um livro muito muito legal, tá? A galera fala muito bem dele, mas eu acho que ele só tem esse daí especificamente. Eu acho que ele realmente só tem inglês. Eu acho que recomendação assim, tem um cara muito bom de design. E agora, né? O YouTube tem um recurso ali de legenda. Acho até que tem alguns vídeos que são traduzidos, que é o Chris Do. Eu vou escrever até o nome dele aqui. Ele é um cara muito bom que ele fala sobre design, assim. É mais focado em design mesmo, né? Mas ele é um cara muito, muito bom. E eu acho que tem um material também dele em português. Eu acho que essas outras recomendações aí, Poder do Hábito, eu acho que tem muito livro bacana assim, também em português, que não necessariamente foca na parte assim, de design especificamente, mas fala de um produto em si, sabe? De como é que você cria um produto, ou como você desenvolve, né? Enfim, como você se desenvolve como profissional também, né? Então, acho que esses livros são importantes. E, óbvio, né? Fazer cursos, né? A própria a UARI, né? Porque, assim, quando você faz cursos, né? Você está trabalhando ali com um plano de aula que ele está atualizado, né, em cima de metodologias e ferramentas ou então, quando você começa um curso que não está atualizado, ele vai receber atualizações ao longo do tempo, então você está sempre ali se atualizando, né? Então, acho que fica essa recomendação aí também que é importante.
Eu tenho Bom. uma recomendação também, gente, para quem sofre igual eu com comunicação. A gente tem o livro que chama Comunicação Não Violenta. Se vocês acham que quando vocês vão se comunicar com as pessoas, muitas vezes vocês são mal interpretados, que as pessoas acham que você foi grosso, é um livro legal para ler também, porque eu acho que a soft skill de comunicação é uma soft skill muito difícil. E é um livro interessante, assim, para ler. É um livro meio good vibes, tá, galera? Uma vibe meio good vibes. Mas, se você tem questões com isso, é um livro que normalmente é indicado para ler, tá bom? Aí é mais uma dica pessoal minha mesmo. Esse acho que é importante para qualquer pessoa, para qualquer coisa, né? Para a vida, para a profissão, para tudo. E aí eu queria também destacar só mais um, Bia, desculpa, que é o UX Research com sotaque brasileiro, para a gente dar aqui uma destacada em autores brasileiros, que é um livro também muito bom. Como é o nome? Legal. Desculpa. UX Research com sotaque brasileiro. Ah, legal. E esse aqui, E ó, aí, isso é design de serviço na prática. O do perguntou se é design bom. de serviço na prática também é legal. É um livro mais nichado, tá? É um livro que fala especificamente sobre isso, sobre design de serviço. Aí, Caí. Voltei? Não está aqui mesmo. Gente, Ótimo, ó, a várias Val, a dicas. Valéria, que está falando aqui no chat, ela e o UX-Writer que trabalha comigo. Então, esses de UX-Writing aí, escutem ela, que ela está indicando. Ela é uma profissional Maravilha. incrível. Anotem as dicas aí, pessoal, para vocês não esquecerem depois que acabar o episódio. E concorram ao Kindle, hein? Que no Kindle sempre tem uns preços bem melhores em conta. E aí vocês conseguem pegar todos os livros e fazerem aí várias leituras importantes para vocês. Mas foi isso, gente. Muito obrigada por esse episódio. Foi maravilhoso. Teve muita interação. Gostei de ver todo mundo falando no chat, perguntando, dando dica. Foi muito gostoso ter aqui essa conversa, esse bate-papo com todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o fim. Muito obrigada, Carlos e Ana. Adorei conversar com vocês, saber mais sobre a profissão, sobre o que vocês fazem no dia a dia. E para quem ainda tem dúvida, para quem quer fazer um acompanhamento que a gente falou aqui no episódio todo, que é muito importante, eles dois são mentores aqui na Lari, gente, então eu vou até deixar o link aqui da nossa página de agendamento, que aí vocês já fazem agendamento com eles, entendeu? Já marca aí agora, que é para vocês pegarem o fio da meada e fazer esse planejamento de carreira. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí em toda a trajetória. Se alguém quiser falar Beleza, alguma coisa, Bria, tiver muito alguma outra obrigada. dica, alguma outra pergunta, podem falar agora, gente. Nos momentos Bom, finais. da minha parte é isso aí, pessoal. Agradecer aí vocês aí pelas perguntas também. Foi bem legal, bem produtivo, né? Achei até que a gente fosse acabar antes, mas o pessoal ficou bem envolvido aí. Gostei da participação da galera. E é isso, né? O pessoal quiser buscar um horário lá, é só olhar lá a minha disponibilidade lá e vai ser um prazer aí conversar e conhecer um pouco mais aí de vocês e poder ajudá-los aí na carreira de vocês, de UX e UI. Digo mesmo, Carlos, obrigada também pela companhia aí. Acho que foi muito interessante nossos compartilhamentos. Obrigada, Bia, também. Obrigada a todos que vieram aí prestigiar o nosso Talks. Minha família inteira, né? Meus amigos, a sobrinha, minha amiga do trabalho. Obrigada, gente. Maravilha, gente. Muito, muito obrigada. E só lembrando, se vocês quiserem ver o episódio de novo, como eu gravei, eu vou disponibilizar no YouTube. E aí eu compartilho lá na comunidade. Então sempre fiquem de olho lá, que também eu posto conteúdo, posto vagas também para quem está procurando. E se vocês quiserem interagir, fazer os grupos ali com a sua turma de UX e dos cursos, é super válido. Vamos construindo essa comunidade junto. E é isso, muito obrigada, bom fim de semana, um beijo para todo mundo, gente, foi um prazerzão. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço, bom final de semana para vocês. Obrigada, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Beijo.